Gravando. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. E hoje a gente vai gravar a nossa 12ª mesa redonda e o tema é advogados e consultores contratados por famílias empresárias ou por empresas familiares, ou seja, contratados para atuar no interesse de todos do grupo, né? Como ser e parecer imparciais, né? Lembrando aí a mulher do imperador Júlio César, para quem não bastaria que fosse honesta, teria também que parecer honesta, né? Bom, como a gente sabe, as famílias e as empresas são compostas por pessoas, né? Então, tem muitas emoções, muitas subjetividades, todas essas características aí de nós, seres humanos. E é natural também que o profissional, que também é uma pessoa, às vezes tem aí mais afinidade com uns do que com outros, mas isso não pode de maneira nenhuma influenciar a conduta do profissional, ou seja, daquele profissional que foi contratado para atuar no melhor interesse de todos e sem tomar partido de ninguém. Nesse sentido, nós, profissionais, temos que empregar o nosso conhecimento técnico e teórico, identificar aí as questões afetivas, emocionais que envolvem a família e, nessas situações, conseguir ainda agir de forma isenta, imparcial, mantendo uma postura neutra, para que a gente seja capaz de opinar e de conduzir o projeto de forma justa, sem tomar partido, sem favorecer ninguém. Só que a gente sabe que a imparcialidade, embora seja um princípio essencial nessas contratações, demanda mais do que a boa intenção, né? Então, como atuar, né? Além da ética e da competência, como ouvir todos os lados da história, se certificar que todos os envolvidos estão sendo ouvidos e considerados aí com a mesma importância e empatia e ainda sendo e parecendo imparcial. Bom, para falar sobre esse tema, a gente tem hoje esses 3 convidados super especiais, amigos queridos e que são super competentes, conhecidos, conhecedores, experientes aí em projetos de empresas familiares e famílias empresárias, que são o Luiz Kignel, que é advogado, tem várias especializações em direito privado, direito processual civil, mediação, arbitragem. É especialista em direito de família, sucessório, imobiliário e planejamento sucessório em empresas familiares. É sócio fundador do escritório PLKC, o Pompeu Longo, Kignel e Típulo, professor convidado da FGV, autor e coautor de vários livros e artigos em revistas especializadas. A Priscila Mello, que é conselheira e sócia fundadora do De Família, consultoria especializada na implementação de governança familiar e corporativa em empresas familiares. Ela também é membro da 4ª geração da Calçado Samelo, daí vem o nome Melo, especialista em planejamento estratégico, com MBA em gestão empresarial. Ela é capacitada em mediação, coaching cognitivo e dinâmica de grupo. E o meu querido xará, Roberto Faldini, que é administrador de empresas, tem diversas especializações no Brasil e fora em empreendedorismo, governança corporativa e familiar. Ele foi e é conselheiro de administração e consultivo de diversas empresas de capital aberto e fechado, é cofundador do IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, foi também diretor executivo e conselheiro, acionista do grupo controlador da Metal Leve por 20 anos e presidente da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E eu sou a Roberta Prado, coordenadora do GEF, e eu vou mediar essa nossa conversa. E eu vou começar perguntando para a Priscila. Priscila, como é que você enxerga, como é que você trabalha essa questão aí na sua profissão e na sua experiência também como membro de família? Bom, eu acho que esse ponto que você trouxe, primeiro, obrigada pela presença, por estar aqui com vocês, essa mesa maravilhosa, repleta de pessoas que eu gosto e convivo.
enfim, pela minha experiência, eu acho que tudo é uma construção. Para você ser imparcial, eu acho que tem muito de você também se trabalhar. E foi algo que eu desenvolvi ao longo dessa formação. Fiz vários cursos, e eu acho que um dos cursos interessantes que me fez mudar muito foi a mediação. Porque a mediação traz essa imparcialidade, traz você olhar por todos os ângulos desse desafio. Então, sempre quando eu trabalho com uma família, hoje em dia, eu uso o mesmo tempo que eu estou destinando para um, para o outro, para a gente poder ter esse entendimento da situação. E não é, eu me coloco sempre como uma facilitadora do processo e não como alguém que vai decidir o processo. Porque não é a minha opinião que importa, é a opinião que aquele grupo consegue tomar e decidir juntos. Então, acho que é isso que faz a diferença neste trabalho, que é ajudar que as pessoas tenham escuta. Porque o que eu sinto é que, às vezes, ter essa figura neutra garante que as pessoas escutem, às vezes, sua própria fala, né? Então, acho que a gente passa a ser um elo de referência para que as pessoas possam falar sobre coisas que talvez elas já soubessem, já tinham falado de outras formas, mas não tinham conseguido não tinham ser entendidas ainda. Não sei se vocês concordam com isso, enfim. Essa questão que você falou da participação de todos, né? Todos se sentirem participantes daquele processo de uma maneira igualitária, vamos dizer assim, no sentido de todos terem uma importância ali, né? E Faldine, e você? Bom, em primeiro lugar, realmente é uma enorme satisfação estar aqui com a minha xará, mas também com o Luiz e com a Pri, que nos conhecemos há muitos e muitos anos, e estar mais uma vez aqui compartilhando a nossa experiência é um prazer imenso. Eu queria complementar a minha apresentação, Roberto, se você me permite, que nós sempre falamos sobre o que a gente faz profissionalmente. Mas como nós estamos falando sobre negócios de família, eu acho que é importante que a gente também se apresente como ser humano, porque, como você mencionou, trata-se de pessoas, famílias são pessoas. Então, eu começo brincando, mas não é brincadeira, que antes de eu ter sido concebido pelos meus pais, eu já vivia no âmbito da empresa familiar, seja do lado do meu pai, seja do lado da minha mãe. Depois também, quando me casei com uma filha de empresário. Portanto, a minha vida toda foi dentro do âmbito de empresa familiar. Por que eu falo isso? Porque é muito, muito importante, além dos conhecimentos técnicos e todos os estudos que a gente possa estar fazendo, e é o tempo todo tendo que estudar e analisar, é muito importante ter a sensibilidade e ter vivido essa experiência da vida de empresa familiar e de família empresária, porque hoje em dia tem muito mais família empresária do que empresa familiar, porque muitas famílias acabaram vendendo seus negócios e continuam como famílias empresárias que também têm seus problemas de sucessão, têm os problemas de administrar seu patrimônio e que tudo isso envolve essas relações sobre esse objeto que nós estamos discutindo. E a sensibilidade é um dos fatores mais relevantes que permeiam a discussão. A Priscila falou com razão, a mediação é muito importante, mas já quando você está na mediação, já está num caminho que já está quase no conflito, né? O ideal é evitar que até tenha mediação, né? Depois já vai para o Luiz, né? Que já vai para o jurídico, ou para você, judicialização, né? Então, o ideal é que não haja isto, que haja harmonia. É mais fácil falar do que fazer, mas é muito importante. E como é que a gente tenta fazer isso? Exatamente pelo ponto que você levantou. É importante que, principalmente, os profissionais que estejam ajudando as empresas estejam lá com a maior imparcialidade possível. Ser e parecer
é muito importante. E não é fácil, porque, às vezes, aquilo que a Priscila mencionou, você pode até ter uma tendência de ir num lado ou no outro, mas você tem que ter a força e o discernimento de ver o que é o mais correto e, mesmo assim, tomar todo o cuidado, porque, às vezes, o mais correto pode ter uma interpretação por parte de um dos lados que esse mais correto está prejudicando. Portanto, muitas vezes não são nas reuniões que os assuntos são resolvidos, são extra-pauta, é fora. Por isso que eu sempre digo, conselheiro de administração, conselheiro consultivo, assessor, não é nas reuniões que resolve, é antes ou depois das reuniões, e é 24/7. E você, Luiz, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, você também vem de uma família empresária, né? Porque são todos dentistas, mas é uma clínica grande, não são só profissionais liberais. E tem esse lado do advogado, que a gente sabe que, enfim, embora na justiça o juiz tenha que ser imparcial e o advogado faça lá o juramento de, enfim, de trabalhar com ética, honestidade e tal, numa demanda a gente costuma ser ou ter o advogado puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, né? Mas você também faz muitos projetos de planejamento e de organização que não são litigiosos. E aí, nesse momento, você também tem que ser e parecer imparcial para toda a família, né? Acho que você está... Deixa eu tirar o mute aqui. Já tirei, desculpa. Muito disso mesmo. Primeiro, obrigado pelo convite, Roberto, para estar aqui com vocês, né? Infelizmente, no vídeo, né, não mais presencial como a gente fazia por anos seguidos na tua condução, mas vamos, por enquanto, nesse sistema, né? Compartilhar com o Faldini e compartilhar com a Priscila, tá nessa mesa, que bom a gente ir aqui trocar um pouco de ideias. É interessante somar um pouco do lado do direito, né, que o advogado olha, porque quando a gente fala na convivência das empresas familiares, na convivência de pessoas, né, tem uma discussão do que nós estamos procurando, do que nós vamos construir como família. E a figura do advogado, infelizmente, por vezes por culpa de alguns profissionais, dá a impressão que o advogado tem aquela função beligerante, né? Quer dizer, eu vou ter um lado só e eu vou usar de todos os meios e métodos possíveis e ilícitos no limite do possível para garantir o direito do meu cliente, e você faz o quê? Você implode a empresa familiar. Porque na advocacia de família empresária tem um peso diferente. Óbvio que tem toda a questão legal, mas há também uma questão muito do que está na mesa, que é o intangível, que é o imaterial. E eu acho que o advogado que atua como nós atuamos, todos aqui, cada um com a sua clientela, em empresas familiares, é trazer um pouco das questões imateriais e, por vezes, não jurídicas. E é interessante porque a função do advogado, no fim do dia, é criar um ordenamento. Ou seja, para vivermos bem, nós temos que ter regra, né? Há uma presunção de um regramento. E esse regramento vai ser mais produtivo quanto mais eu fizer uma discussão em famílias que não estão em litígio. Porque, às vezes, a gente escuta, não, nós não estamos brigando, não precisa de advogado. Não, porque nós não estamos brigando, queremos um advogado para colocar as situações que ninguém está vivendo, que ninguém deseja, mas que são possíveis e, ao mesmo tempo, indesejáveis para todos. Então, a figura do advogado na empresa familiar tem que ter um viés específico, né? A gente brinca, por vezes, mais psicologia do que advocacia, né? Mais terapia do que advocacia, porque é você entender os desejos de cada acionista dentro de uma estrutura maior, que é a empresa familiar. E até que ponto eu consigo movimentar o xadrez, né? Do estar junto, do precisar estar junto em uma sociedade que não se escolheu, né? A consanguinidade tem esse peso, né? Então eu preciso saber como é que eu vou administrar direitos e deveres. Então eu acho que existe uma primeira abordagem que é o que a gente procura no advogado que atua na família empresária. Qual que é o norte, né?
E o norte tem que ser você entender os desejos de cada um e fazer uma coxa, né? Que esses desejos somados, né, vão significar a continuidade da empresa familiar. Até por vezes, sem todos juntos. Que também, vamos falar mais à frente com certeza, é um outro desafio. Então, só para abrir um pouco do debate aqui nessa noite. Não, é super importante esse ponto sobre o intangível que você traz. Eu acho que o Jeff também ajuda e mostra bastante isso, porque a gente reúne profissionais de áreas muito distintas, mas que no final todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, que é preservar a família, seus tangíveis e intangíveis, né? E assim, é óbvio que a formação e a personalidade de cada um acaba influenciando, e a experiência também, a vida que cada um teve, acaba influenciando em como a gente conduz esse processo, né? Mas, Priscila, você, assim, como profissional, você inicialmente era herdeira, né, era a quarta geração de uma empresa grande, conhecida, enfim, uma família grande, e até raro chegar na quarta geração. E aí você começa a trabalhar. Conta para a gente um pouquinho como é que foi assim, a sua decisão, a sua... Enfim, eu acho que assim como o Faldini, talvez o próprio Luiz, a gente nasce numa empresa familiar e você nem entende muito bem por quê, você já é parte. E no meu caso, ainda tinha um agravante, porque minha mãe é filha única e eu era uma neta única. Então, eram 2 gerações de filhos únicos que não ia ter para quem passar o desafio. Então, esse era um grande componente que acho que me fez olhar diferente para esse desafio. Então, desde sempre, o que me incomodava é esses conflitos velados. Então, às vezes você pergunta para alguém que tem uma empresa familiar, fala, como estão as coisas? Ele fala, ele não sabe dizer exatamente o que é, mas ele sente um incômodo que ele não consegue colocar em palavras. Então, eu acho que tudo começou por aí. Eu tinha um desconforto que eu não sabia o que era, e depois, mais para frente, eu cheguei à conclusão que é porque o desafio era muito grande para as minhas habilidades. Então, por isso, eu tinha assim, como é que eu vou cuidar disso? Eu não sei nem por onde começar. E aí, por ser filha de uma herdeira já, minha mãe falou, vai estudar, minha filha, porque a única coisa que eu posso te oferecer é o estudo. Eu não sei se no futuro a gente vai ter dinheiro, vai ter empresa, vai ter família, enfim, mas o estudo eu posso garantir hoje. Então, acho que ali foi o primeiro grande, assim, lição de vida. E isso foi me fazendo enxergar, e aí eu acho que tem um outro ponto que foi importante na minha história, que é tratar qualquer oportunidade que você tenha como a coisa mais importante da sua vida. Então, aquela oportunidade de estar inserida naquela empresa familiar, com todos aqueles desafios, me fez despertar o que tinha ali que talvez fosse importante, ou que fosse algo que as outras pessoas precisassem. E aí foi dali que eu despertei. Eu lembro que uma primeira vez eu fiz algum tempo, lá no começo de carreira, uma orientação para ver o que ia, e eu falava, eu quero trabalhar com empresas familiares. Eu não sei o que eu vou fazer, mas é assim que eu quero ser. E aí começou, e aí eu logo percebi, eu comecei esse caminho com conselhos de administração, e aí eu tinha um incômodo, que é uma coisa interessante, que depois o Faldini pode até completar, que a gente participou muito dessa mesma época, que era o seguinte, o que aconteceu? Surgiu o conselho de administração, porque as empresas começaram a ser vendidas, incorporadas, e a família, muitas das famílias permaneceram sócias dessas empresas. E aí esse conselho de administração reunia todo mundo, reunia a mãe, a avó, os filhos, aquele mundo de gente que não tinha habilidade para lidar com o negócio. Então, aquilo começou a ficar muito difícil de lidar, diversidade de pessoas com focos diferentes, objetivos diferentes. E aí surgiu o Conselho de Família, que era um local para colocar essas famílias e deixar só quem entendia de negócio nos negócios, fazendo essa interface com a família. Mas nesse começo isso não funcionava muito bem, porque não tinha nenhum processo estruturado nesses conselhos de família, enfim. E aí foi esse começo que me levou a desenvolver uma metodologia para trabalhar com famílias. Então, hoje, meu foco é trabalhar com o conselho de família, orientando os núcleos familiares para que eles tenham a sua autonomia. Então, não é porque eu sou membro de uma família que tem vários sócios que a minha autonomia está vinculada àquele
aquele negócio. A minha autonomia tem que estar vinculada ao meu patrimônio. E o meu patrimônio é participação acionária, meus imóveis e a minha liquidez. Isso é a autonomia dos núcleos. Eu posso fazer a interface nos negócios. Então, isso é uma diferença muito grande. Então, foi por causa de todo esse caminho que eu percorri, que eu cheguei aqui, e acho que o Faldini tem boas contribuições nesse sentido para fazer. Então, vamos ouvir, Faldini. É, Você também olha, passou como executivo. Não, ótima a Priscila lembrar essa época passada, e aí eu quero ir um pouquinho mais nos anos 90. Você comentou que eu fui cofundador do IBGC. Naquela época, não existia a palavra governança corporativa. Existiam as primeiras empresas com conselho de administração, e eu, sentindo problemas na nossa empresa, como alguns outros sentiam problemas, fui procurar o meu professor, que era professor da GV, o João Bosco Lodi, e fui conversar com o João Bosco, que nós tínhamos uma coisa muito, fora ele ter sido meu mestre quando eu fiz a GV nos anos 70, me formei em 72, ele tinha uma coisa muito interessante, não sei se o Luiz sabe sobre isso, mas o João Bosco tinha uma das maiores coletâneas de livros sobre os judeus italianos. Ele tinha ele não era, mas ele tinha uma crença que ele tinha origem judaica italiana. Como eu sou judeu italiano, a gente conversava muito sobre isso. Lamentavelmente, o João faleceu, enfim, não sei o que aconteceu com a coletânea de livros. Mas, fora isso, eu fui conversar com ele sobre os problemas que nós tínhamos na nossa empresa sobre o conselho de administração, e aí ele comentou, olha, tem um grupo de pessoas aqui que tem a preocupação de melhorar os conselhos de administração das empresas, você não quer se juntar a nós? E aí fomos 16 abnegados que criamos o Instituto Brasileiro de Conselho de Administração. Vem exatamente a calhar nesse ponto que a Priscila levantou. Não havia uma preocupação aqui no Brasil sobre como melhorar os conselhos de administração. Então, muito menos falar sobre o conselho de família. Isso não existia, né? Então, eu estou dizendo, em 1995, nós tínhamos que caçar a laço para ter mais gente interessada em falar sobre melhoria dos conselhos de administração. Hoje, o IBGC, nós temos cerca de 2.000 e tantas, quase 3.000 pessoas associadas, e os cursos de governança estão bombando a fila de espera, e não são baratos, né? Porque todas as pessoas estão querendo aprimorar. Acho que alguns querem emprego, mas tem outros que querem aprimorar o seu conhecimento sobre isso. E, ao longo do tempo, dos conselhos de administração, foram exatamente percebendo que, primeiro, não tem lugar para todo mundo, que foi o ponto que o Luiz lembrou com toda a propriedade, nem sempre todos os membros da família podem pertencer à empresa, nem todos podem pertencer ao conselho ou ao executivo, e o Luiz provavelmente vai comentar sobre isso, e temos que ter uma regra, uma organização para que isso funcione, e quanto antes isso puder ser colocado à mesa, mais fácil a gente consegue pavimentar uma estrada para o caminho. Se você deixa que a coisa vai sem regra, acaba explodindo e termina. E este é um dos grandes motivos da perda de longevidade das empresas, porque acaba todo mundo brigando sem razão, ou com razão, mas sem uma solução, e acaba, enfim, destruindo a empresa familiar. É bem bacana quando começa a se formar essa divisão entre conselho de administração e de família, que realmente eu, há 20 anos, eu não conhecia nada disso nos meus trabalhos como advogada. A única coisa que eu identificava, que na época eu advogava, é que sem o societário você não conseguia tocar o tributário, e sem o família você não conseguia tocar o societário, que tinha que ter essa interdisciplinariedade para que a coisa funcionasse, que agora vou até pedir para o Kignel falar sobre isso, porque nesses
trabalhos de organização patrimonial e planejamento sempre tem uma equipe multidisciplinar de advogados ou advogados que têm conhecimentos multidisciplinares, né? E ainda depois que a gente entra em contato e começa a ver, não, tem que ter o foro aí da discussão da empresa, da discussão da família, e em tudo isso a gente tem que olhar de forma imparcial para realmente ter, enfim, as melhores pessoas nos lugares corretos também, né? Porque muitas vezes você vai ter, a Priscila colocou que ela era filha única, neta, que a mãe era filha única, era neta única, muitas vezes você tem um problema ao contrário, né? São muitos irmãos e todos querem o lugar, ou enfim. Kigner, você que advoga também do outro lado, né? Do outro lado que eu digo é fazendo divórcios, inventários, que às vezes acredito que sejam belicosos, mas como é que funciona aí essa área de realmente trabalhar todo mundo para a melhor organização, a melhor governança, a melhor sucessão? Sabe, uma vez eu estava fazendo um evento, como que todos nós fazemos, né, a convite, né, e eu estava explicando como é que estruturava as famílias, né, filhos separados, como é que se monta holding, se não monta holding, né, estruturas. Aí um senhor na plateia levantou a mão e disse assim, eu só queria dizer que eu estou muito insatisfeito com a sua apresentação. Aquele silêncio, né, aquele constrangimento, você não sabe para onde olhar, mas o que aconteceu? Ele disse assim, eu fui convidado, era um banco, pelo banco, para aprender como é que os filhos ficam juntos. E o que o senhor está ensinando, como é que os filhos ficam separados. Né? Mas não é isso que eu quero. Ainda assim, o senhor tem filhos? O senhor sabe que o sonho do pai são os filhos juntos? Eu disse assim, deixa eu lhe dar uma notícia. O sonho do pai não são os filhos juntos. Às vezes esse sonho é um pesadelo. O sonho do pai são os filhos iguais. Iguais é uma coisa e juntos é outra coisa. Eles têm que ser iguais em oportunidade, eles têm que ser iguais em capacitação, têm que ser iguais em direitos dentro da família, mas juntos tem que ver se eles querem. E se querem, tem que ver se eles podem. Porque você tem os agregados, as relações, as opções e os desejos. Então, a grande dificuldade da vida familiar, primeiro, é quando você traz, por exemplo, a discussão da regra de saída. Porque o cliente diz assim, mas não quero discutir regra de saída, não pode sair. Eu falei, meu amigo, como não pode sair? Tem divórcio no Brasil, não tem divórcio na empresa? Quer dizer, não pode sair. E aí você começa a trabalhar, né, o sonho versus a realidade. E isso acontece muito em divórcios, ou de casais que foram casados no regime da... Hoje, se casamentos em comunhão total, né? Acho que comunhão total só casou eu e o Faldini, né? Já somos da velha guarda aí, a nova guarda eles não casam em comunhão total, né? Mas hoje se casa em comunhão parcial ou em separação total, né? Mas mesmo na comunhão parcial, você forma patrimônio comum, né? E mesmo na separação total, você pode formar patrimônio comum com investimentos igualitários. E aí, de repente, entra um divórcio e a conta não fecha, porque a empresa não é dinheiro, a empresa é tijolo, é logística, né? É marca, né? A Priscila conhece bem essa história, e como é que você faz? Então, você tem que parar para enfrentar isso. Mas no inventário, que começa a entrar um monte de gente, porque o meu tio faleceu e agora eu tenho que falar com os meus primos. Não estava no meu projeto de vida isso. Né? E eu tenho insistido, quando os clientes vêm aqui, né? O Faldini falava de como a família se coloca, né? E a gente vem aqui e escuta a história, né? Eu sempre falo o seguinte para os meus clientes, vou te dar uma notícia, não sei se você vai gostar. Eu não sei se você tem razão, mas o que menos importa é se você tem razão. Porque ter razão não resolve. Não. Ter razão é no mundo... Olha, eu tenho razão. E daí? Você é majoritário? Você é minoritário? Você tem acordo de acionistas? Né? Você está bem casado? Você é gestor? Né? Você é administrador? Então, só ter razão é um bom começo para uma conversa com o advogado, mas não resolve nada. Então, eu acho que a gente tem que trazer para a família empresária não a beligerância, né? A pergunta é, e eu aprendi isso
35 anos de lojinha. O fórum não faz justiça. O fórum termina problemas. São coisas diferentes. O fórum não faz justiça não porque não quer. Porque se as partes, com seus advogados contratados, mediadores, árbitros, família, não se compõem, então o juiz do Soguemente vai fazer melhor acordo? Não vai. Quer dizer, quando todo mundo falhou, eu deixo o encargo para o judiciário, o encargo, um fardo difícil. Então, possivelmente, ele vai terminar o litígio, mas não sei se vai fazer justiça. Não por demérito. É porque todo mundo já errou. E o encargo é do juiz, de tentar acertar. Então, acho que a gente tem que trazer para a família os riscos do litígio e os riscos desse enfrentamento. Que, como você colocou, Roberta, no divórcio, além de tudo, ela tem um divórcio para eu administrar, que não é fácil, e no inventário, né, a questão do litígio e da sucessão. Eu me recordo, para terminar aqui a minha fala, indo para um cliente, levando o filho mais velho para fazer a primeira reunião pós-sucessão, inventário, ele era inventariante, indo no carro com ele para explicar como é que fala com os outros 3 irmãos, como é que faz, como é que não faz. Disse assim, fulano, você preparou o relatório? Não preparei, eu vou falar, mas você não fez um relatório? Você devia fazer um relatório. Kignel, meu pai nunca fez relatório. Eu falei assim, mas seu pai morreu. Você não é seu pai. Você não é seu pai. Acabou seu pai, por mais duro que seja. Então, você tem que fazer relatório. E quando a pessoa tira o chapéu, né, do filho escolhido e põe o chapéu do irmão que presta contas, não é fácil. Olha, eu preciso pegar um gancho aqui, porque são 2 exemplos aí que, como sempre, o Luiz cada vez que eu escuto, eu fico mais encantado com ele. 2 exemplos muito, muito interessantes. Ele falou aí, primeiro, eu estou casado com regime de separação total de bens há 51 anos com a mesma mulher. Feliz Só eu da estou na vida. comunhão total, então. Só eu estou na comunhão total. Não, separação. Não, eu estou na comunhão total, 36 anos. Tá bom, mas estamos nos dando bem. Tá bom assim. Tá bom. Mas, enfim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, há 2 exemplos de problemas que acontecem com empresas familiares por não ouvir aquilo que ele pôs na mesa. É o seguinte, casos práticos, né? Porque, enfim, a gente tem que ver. Sociedades 50-50, que é uma coisa muito difícil. 2 sócios que se escolheram, que se amavam como se fossem irmãos, não eram irmãos, mas eram sócios que se escolheram. Criaram uma empresa gigantesca, sucesso, anos após anos, após anos, após anos. Lógico, os 2 casados, lógico, os 2 com filhos, e não casado com comunhão de bens, os 2. E falece a esposa de um deles. As filhas deste casal, os filhos deste casal herdaram a parte da mãe, etc., etc., e se tornaram sócio do pai, né? Onde não se entendiam com o sócio do pai. Em 2 anos acabaram com a empresa, por discussões, etc., etc. Então, como é importante estar preparado sobre isso. Eu fui chamado lá para tentar ajudar, etc., etc. Ajudei o que eu pude, mas, lamentavelmente, 2 não, demorou um pouquinho mais, 3 anos. Enfim, um caso assim. Outro caso, conosco, outro exemplo que o Luiz falou sobre os filhos, etc. Na nossa empresa, os sócios fundadores sempre se entenderam maravilhosamente bem. Nunca fizeram um acordo de acionistas. Eles se entendiam no olhar. Tinham regras do jogo que eram 6. Se 4 estavam de acordo e 2 não se aprovava. Se 5 estavam de acordo e 1 não, tinha que aprovar. Nada escrito, tudo no olhar, tudo na amizade. Só que eles, lamentavelmente, esqueceram que iam falecer um dia. E aí, depois nós já éramos 20 sócios na 2ª geração, sem acordo de acionista, nunca conseguimos fazer um acordo. Tivemos que vender a empresa. Tem muito mais outras coisas, mas, enfim, briga entre irmãos, briga entre primos, briga e o diabo à parte.
Então, eu ia até colocar isso para a Priscila, porque quando você fala de conselho de família e começar a trabalhar também o patrimônio que a família tem, né, ou individualmente, a liquidez, os imóveis, as cotas, enfim, você de fato tem que ter uma visão mais ampla, porque eu digo que quando a gente é imparcial ou precisa de uma situação imparcial, a gente está vendo a foto maior, né? E isso tem que ser trabalhado dentro de um conselho de família que vai mexer com as pessoas e com as relações dessas pessoas, assim, criar a situação confortável para que alguém possa sair, enfim, se está com outros planos de vida, possa sair de uma maneira justa, vamos dizer assim, que as pessoas que têm mais competência e vontade para irem para a empresa que possam investir nisso. Mas, assim, é complicado, né, Pi? Porque falar é fácil, mas na hora que a gente está ali no meio do tumulto... Eu acho que esse ponto é interessante porque, assim, existem algumas crenças nas famílias, né? E cada uma tem a sua, e famílias que têm muito tempo, negócios em família, você briga, você resolve não brigar mais, você amadurece, você envelhece, enfim, você vai caminhando. Mas o que eu entendi ao longo desses anos é que ir para o litígio é a maior furada que pode existir, porque o litígio vai te desgastar, vai fechar a comunicação e você não vai conseguir fazer nenhum acordo, nem para o bem nem para o mal, porque o acordo é aquele que é possível, não é o que é certo ou o que é errado, enfim, acho que é o acordo possível. Então, o que eu diria para as famílias é que você tem que conseguir construir essas pontes para poder para você poder ir separando as coisas. E uma coisa que eu tenho percebido e que é interessante é que quando você olha para os núcleos familiares, cada um tem uma característica. Então, por exemplo, tem núcleos que os filhos foram morar fora e talvez não vão voltar para o Brasil, ou foram fazer outras coisas, enfim. Então, se você começa a observar claramente os núcleos, você vai entendendo como cada núcleo gostaria de ter esse patrimônio. Então, não adianta eu ter um negócio muito nervoso, muito difícil de controlar, que eu não domine e que eu não participe desse conselho de gestão. Então, eu acho que entendendo a raiz daquele núcleo é que você vai conseguir entender o que faz sentido para você. E ainda mais depois desse Covid, eu acho que todo mundo está refletindo, assim, o que importa mesmo? O que eu estou aqui fazendo? Então, eu acho que quando a gente olha por uma lupa maior, você vê que todos esses ambientes, esses lugares que a gente cria, né, empresa, é uma grande oportunidade de você se organizar, de você resolver suas questões emocionais e você poder, quando partir daqui, partir em paz. E tem uma responsabilidade dos pais em resolver as suas questões e não deixar para os filhos. Então, aí eu acho que entra o pai dizer, olha, vamos nos organizar aqui, vamos lá falar com o Kigno, vamos chamar o Faldini para organizar aqui os conselhos, vamos, de fato, pôr uma estrutura que seja capaz de nos dar suporte para o que a gente precisa. Porque senão a gente vai entrar para um lugar de briga ou de litígio que não vai resolver. Nós vamos ficar anos nisso. Enfim, então a minha visão é muito mais trazer esse lado humano, de vamos entender cada parte. E é interessante que quando você começa a olhar o outro com essa imparcialidade, você começa a entender que ele tem coisas bacanas, porque todo mundo tem alguma coisa legal. Às vezes só não é adequado para aquela empresa, para aquele negócio, enfim. Então, eu acho que é por aí. Eu lembro até no IBGC uma vez, Faldini estava tendo uma apresentação e alguém falou que a empresa familiar era que nem o besouro, que não tinha aerodinâmica, que era pesado, casinha pequenininha, fininha, ou seja, que nada funcionava, mas que ele voava, né? E aí você falou assim, pois é, mas a empresa familiar não é só besouro que voa, também voa cinzeiro, voa copo, tal. E, assim, a importância de você ter ali um profissional que se coloca como alguém que também acalma um pouco essas situações que volta e meia acontecem, né? Você ter alguém de fora, eu vejo que faz muita diferença. As pessoas têm um comportamento diferente,
quando tem realmente alguém que você fale, bom, peraí, essa pessoa está aí, eu não sei se eu vou jogar o cinzeiro, né? Como é que é isso? Olha, isso é um aspecto muito interessante, porque há, vamos dizer, um certo receio de que alguém de fora venha conhecer primeiro as mazelas da família, ou principalmente mais no passado, quando aqui tudo era caixa 2, né, nas empresas, tinha muita essa preocupação. Hoje em dia está quase, eu não diria que acabou, mas diminuiu consideravelmente, porque a fiscalização está muito mais rigorosa, etc., etc. Então, isso não quer dizer que não tem problemas nas empresas, mas eu acho que está melhorando essa transparência, e também as pessoas, os empresários, estão percebendo que a transparência é importante não só por os aspectos fiscais, tributários, e não ter problemas de ficar carregando isso anos a fio, mas também para a própria administração da empresa. Porque se você começa a sair dos trilhos, você também não consegue administrar o seu próprio pessoal. Então, e com isso está tendo um pouco mais de abertura para as empresas, principalmente familiares, a receber o auxílio de pessoas de fora. Mas há um certo receio. Quando nós começamos o IBGC, só as empresas de capital aberto, não quero dizer que não eram familiares, tinham empresas familiares, mas que eram mais estruturadas. E muitas das empresas que a gente ia abordar, disseram, não, isso é só para gente grande. Hoje em dia, as empresas médias, até pequenas, estão abraçando a governança, abraçando a necessidade de ter conselheiros externos independentes, talvez até com conselho consultivo como um primeiro momento, mas tendo, vamos dizer, a oportunidade de oxigenar as ideias e exatamente evitar, seja por educação, seja por, enfim, qualquer outra razão, de jogar cinzeiros e copos na família, que pelo menos inibe um pouco. Olha, qual é o privilégio? Se eu monto um conselho de família e tenho, não é porque a Priscila está aqui, mas tenho o concurso de uma Priscila, que pode me ajudar a organizar o meu conselho de família, é muito melhor do que eu fazer isso sozinho, porque se eu não tenho essa competência. Se eu tenho um Luiz Knigo, que pode me ajudar a organizar, sabe? Então, e tem outros profissionais que estão cada vez mais. Por isso que a busca por esses cursos que estão cada vez mais intensos e melhores na área da governança tem oferecido também profissionais de qualidade. Agora, o ponto mais relevante é confiança. Ninguém gosta de escancarar suas portas sem ter empatia e sem ter pessoas com quem você diga, bom, com esse eu posso confiar. E essa empatia que você colocou agora, eu lembro, Luiz, a primeira vez que a gente se conheceu no seu escritório, ainda era escritório lá na Marginal, isso tem mais de 2 décadas, eu acho, quase isso, que eu fui lá com a Karime, e você fez uma apresentação que eu lembro até hoje, falando do conceito de justiça para as famílias, né? Então, que tinham famílias que achavam que o merecedor era o mais competente, o outro acha que é o mais esforçado, o outro acha que é o que tem o melhor resultado, o outro acha que todo mundo tem que ser tratado igualmente, o outro acha que é o filho homem mais velho, o outro acha que tem que ser beneficiado aquele que tem menos capacidade, né? E a gente tem que saber lidar com essas crenças de forma empática, por um lado, e também de forma imparcial, né? Porque a gente pode, eventualmente, discordar de uma posição que a família tenha nesse sentido, né? Como é que você ainda usa essa apresentação? Uso. É interessante você ter lembrado isso, né? Que são 5 tipos de filho, né? Como cada um se coloca, né? Aquele que fala
eu tive que viajar para fazer o MBA lá fora, tive que largar a família, eu me esforcei mais, eu mereço. Mas não, eu fiquei trabalhando, né, com o papai, né, enquanto você foi passear lá fora, eu mereço. Não, fiquei estudando o que o papai mandou, eu mereço, né? Tem a mãe, né, que fala que eu vou dar mais para quem pode menos, porque o que pode menos não pode mais, não é porque não quer, porque não consegue. Então, aquele filho mais limitado, aquela filha mais necessidade, eu vou deixar mais porque não pode produzir mais. Então, cada um olha a sua verdade. E aí entra uma coisa interessante, Roberto, se você me permite, que é onde é que você extravasa onde é que você materializa esse documento? Então, um pouco de direito de família, né? Você materializa isso nos acordos de sócios, nos protocolos familiares, no conselho, mas também nas suas declarações de última vontade. Então, o testamento, ele no final do dia, ele também é um mecanismo para você dizer aquilo que você não queria que ninguém ouvisse, né? Você quer morrer em paz e tem que fazer uma divisão desigual, para acertar divergências em vida. Então, assim, o testamento por si só não vai funcionar se não tiver um bom acordo de acionistas, né? Mas um bom acordo de acionistas exige um bom testamento, porque é para acertar as composições, quem assina, quem não assina, né? Então, mas o testamento, pegando o que você falou, ele é um documento. Eu falo para os meus clientes, sabe o que é o testamento? O testamento é um documento pelo qual os filhos deveriam dizer: minha mãe pensou em mim quando não estivesse mais aqui. O testamento, ao contrário do acordo de acionistas, que é para o presente, porque eu já estou assinando, eu já estou vendo, o testamento é uma declaração de pertencimento. Eu estou preocupado com os meus filhos, mesmo quando eu não estiver mais aqui. E a sensação de pertencimento é fundamental para a família empresária, porque nós temos a consanguinidade. Ela é um preço, por vezes, caro, mas ela pode ser uma grande bênção. Quer dizer, a gente tem que encarar os documentos jurídicos de uma maneira humana, né? Quer dizer, o advogado de família não está lá para tumultuar, mas está lá para tentar algodão entre cristais. Então, se você imagina que quantas vezes, né? Minha vida, eu sou testamenteiro dos meus clientes, muitos nesses 35 anos de formado já não estão mais conosco. Quantas vezes você não abre um testamento e você vê os olhinhos dos filhos brilhando? Assim ficou bom. E mesmo quem acha que assim ficou ruim, porque se alguém ficou bom, alguém ficou ruim, bom, preciso reconhecer que meu pai e minha mãe não deixaram sair, eu vou ter que cumprir isso aqui, quando o testamento ele é bem escrito, né? E às vezes eu escuto muito dos filhos, por que meus pais não fizeram um testamento? Por que eles não escreveram um testamento? Por que eles não resolveram isso aqui? Porque tem coisas que os pais, para resolver, não podem estar mais com a gente. É engraçado. Os pais falam para mim, que não... Sabe, eu construí, eu tenho um legado patrimonial. Não é justo eu, nos meus últimos anos, brigar com o filho A ou com a filha B. Eu não quero isso, né? Eu não quero. Me dá o direito de certas disposições meus filhos só conhecerem quando eu não estiver mais aqui. Porque me dou o direito de, aos 80, ou aos 90, ou aos 70, falar, calma, isso aqui foi eu que fiz. Então, os filhos têm que esperar um pouco, né? Então, tem certas declarações patrimoniais que eu guardo para o testamento. Porque é nesse momento que eu vou completar a minha sucessão. Então, quando a gente vive no litígio familiar, né, que é uma coisa muito ruim, a Priscila colocou, né, no litígio todo mundo perde, né? Priscila, eu tinha 18 anos recém-feitos, primeiro ano da faculdade, lá do nosso Largo São Francisco, arranjei um emprego, estágio, no escritório do Dr. José Maria de Almeida Rezende, na época, um grande advogado, Zé Maria de Almeida Rezende. E o meu primeiro chefe, Dr. Décio Rafael dos Santos, me pegou pela mão e me levou até o fórum. Eu tinha 18 anos, né? Estava, como eu falei, família de dentistas, né? O que eu sabia do direito? Então, no fórum João Mendes, ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Então, assim, menino, deixa eu te falar uma coisa. O fórum não é um lugar bonito. Entre sempre sorrindo. Eu nunca mais esqueci isso, né? Porque no fórum a gente vê o que a gente não quer ver da capacidade humana de desagravar o terceiro.
No fórum a gente vê as pessoas fazendo tudo que você jamais imaginaria que eles fizessem. Eles fazem porque perdem razão, ou porque acham que tem muita razão. E por isso que quando a Priscila falou em mediação e em arbitragem, né, na mediação é o mundo ideal. Né? Que não chegasse, como disse o Faldini, mas se chegar à mediação é o mundo ideal. O advogado é a favor do trabalho na mediação. Né? E quando muito na arbitragem. Porque na arbitragem tem uma coisa que o judiciário não tem, que é a chamada equidade. Né? Quando você pode julgar olhando um pouco mais do que a frieza da lei. No fim do dia, a verdade é a seguinte, como dizia uma cliente minha já falecida, Dr. Kignel, os ricos só são felizes de verdade no sonho dos pobres. Eu acho uma frase maravilhosa. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro encontro falando sobre testamento, porque testamento tem tantas questões complexas como essa que você colocou, mas também como, enfim, como fazer um testamento com governança, né, para não acontecer de abrir o testamento e sair todo mundo, como foi o caso do Matarazzo, que é um testamento que a gente já estudou algumas vezes e que realmente foi uma bomba. Enfim, ele pode fazer, foi até o professor Miguel Reale pai que fez, né? Alguém que realmente conhecia muito bem o direito, mas a bomba foi tão grande que não conseguiu recuperar nada nunca mais, mas quero fazer isso com você, sim. Bom, a gente já está quase a 1 hora aqui batendo papo, e eu vou pedir, então, para vocês fazerem as considerações finais, já agradecendo muito a presença de todos, dizer que sempre é muito bom a gente poder encontrar e conversar com vocês, que são tão queridos e, enfim. Vamos começar pela Priscila, Pri, mas fica à vontade, pode usar aí, o tempo é seu. Eu queria agradecer a presença aqui de vocês, do Roberto Faldini, do Luiz Kignel, da Roberta, de abrir essa oportunidade para a gente. Eu acho que a gente traz temas muito importantes aqui nessa mesa, né? A gente fala da governança familiar, a gente fala da governança corporativa, a gente fala dos acordos jurídicos, toda a documentação jurídica. Eu acho que aqui dá para a gente ir longe nessa conversa, tem muita conversa para desenvolver, mas como mensagem eu diria... eu acho que é importante, sim, a gente usar um terceiro para fazer as intervenções, porque a gente é sempre parte. E quando você está num processo desse, como parte, não dá, você não tem neutralidade suficiente para conduzir um processo. Você vai sentir e você vai estar dentro do processo. Então, também não perca a oportunidade de ser alguém dentro do seu processo e poder viver o processo. Então, deixe que alguém conduza, na área que for do momento, porque passa por várias áreas, mas não perca essa oportunidade de viver esse processo até o fim. E, se puder começar antes de precisar dele, melhor ainda. É isso. Muito obrigada por hoje. Kignel, querido. Ok. Bem, obrigado aí de ter a companhia da Priscila, Roberto e do Faldini. A gente poder, é bom bater papo, a gente vai, as coisas vão aparecendo na nossa mente, né? De um tempo porque a gente vivencia isso o dia inteiro, né? A gente acorda e vai se deitar tratando do problema dos outros, mas a gente não põe turn on e turn off, né? É uma coisa que eu brincava com os meus irmãos, né? Falei, olha, o paciente sai do consultório, ele leva a dor com ele, né? Só volta no dia seguinte, a gente leva a dor do cliente com a gente. Uhum. E é uma coisa complicada, porque o consultor, né? Quem trabalha com família empresária, é engraçado, né? Porque você, sem desejar ou sem pretender, você acaba se envolvendo, né? E você passa, às vezes, a semana até o próximo encontro, puxa, olha o ônus que eu tenho, né? De tentar dar uma solução que está nas tuas costas, de compor conflitos tangíveis e intangíveis, materiais e imateriais. Acho que a grande lição do nosso debate é que a gente não pode se dar ao luxo de não fazer nada. É uma opção que a família empresária não tem. Porque quer bem a família, porque a legislação brasileira é complicada, porque as famílias hoje têm as novas famílias, as famílias modernas, as famílias monoparentais, anaparentais, já se falando em trisal daqui a pouquinho, quer dizer, esse é o mundo que a gente vive. Então, eu acho que o nosso senso de responsabilidade e de preservação
daquilo que quem nos antecedeu construiu, nos obriga a tomar iniciativas. Então, acho que a provocação do debate de hoje é o seguinte: eu só não posso dizer, que é uma frase que eu não gosto, né? Caixão não tem gaveta, depois ele se entende. Não tem essa frase na família empresária, né? Eu acho que o nosso ônus como consultores das famílias empresárias é acordá-los para o debate e tentar colocar eles em uma situação, né, em que eles possam ter, né, opiniões diferentes, mas divergir e não confrontar. O grande segredo da família empresária não é não divergir. Podemos divergir, não podemos confrontar. Essa que é a arte. Obrigado. Beijo, Roberta, pelo carinho de nos receber aqui. Não, perfeito isso que você falou, Luiz. Eu ainda complementaria dizendo que para os jovens a gente sempre coloca que fazer parte de uma família empresária ou ter patrimônio, enfim, dá muito trabalho. Muitas vezes o trabalho é chato, né? Você até pode falar, poxa vida, mas eu queria estar fazendo outra coisa. Só que assim, não ter isso, não ter esse patrimônio é bem mais difícil, né? Então, você não tem realmente opção, inclusive porque se você for bem-sucedido naquilo que você quer fazer, você vai ter patrimônio e vai ter que cuidar disso também. Então, né, a menos que você queira ser aí um hippie ou um monge, você está tendo que, como você disse, lidar com toda essa realidade. Faldini, meu querido. Bom, também não posso deixar de agradecer você, querida Xará, você sempre com essa sua liderança no GEF e todas essas gravações que você tem feito com tanta maestria. Obrigado pelo convite. Estar aqui com Dona Priscila Mello e com Luiz Quino é também um prazer. Eu estava lembrando, ele estava dizendo que a gente vai lembrando, estava lembrando agora que há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ele e eu fizemos uma gravação com Ana Maria Braga, está lembrado? Você tinha acabado de lançar o livro E Deus Criou a Empresa Familiar, né? E foi uma coisa espetacular estar com ele. Bom, eu tive várias vezes depois com ele, mas uma gravação assim foi ótima também. Então, poder compartilhar com vocês esses momentos é muito especial, porque além da amizade, além de poder, enfim, aprender, porque cada vez que a gente troca ideias e conversa, a gente aprende, também poder compartilhar com os ouvintes que aquilo tudo que foi transmitido na intenção de ajudar, de oxigenar as ideias. Então, Roberta, você que merece todos os louros, parabéns por aquilo que você tem feito o tempo todo, e é um prazer estar aqui compartilhando esses momentos, e obrigado por essa oportunidade. Eu queria agradecer, porque sem vocês eu não consigo fazer nada disso, né? Gente, muito obrigada. Teremos outros aí pela frente, acho que daqui a pouco a gente vai ter algumas novidades e vocês, espero, estarão sempre comigo, estaremos sempre juntos. Muito obrigada, beijo grande para vocês, boa noite e até uma próxima.